Então, vamos começar hoje o último tópico do capítulo 4 e comprar uma aula só sobre oscilador harmônico. Esse capítulo vai ser só sobre oscilador harmônico. E a ideia é resolver a equação de Schrödinger em uma dimensão, né? Em uma dimensão. Então, a gente já resolvemos diversos potenciais, né? A maioria dos potenciais que a gente resolveu foram funções constantes. Resolvemos um que o potencial varia, que é aquele com força constante, que dá as funções de aire, né? E agora a gente vai resolver um que o potencial é quadrático, né? E que vai gerar um outro tipo de funções, que são os polinômios de Hermite, que a gente vai deduzir nessa aula, né? Bom, então, o nosso assunto, na verdade, é um tópico, mas tem vários subtópicos, né? Primeiro, falar do oscilador harmônico, de forma geral, ver as aplicações, né? Quando é que eu posso aplicar o oscilador harmônico, né? A equação de alto valor, usar o método série de potência para calcular os alto valor e a alta função, né? Depois eu vou expressar os alto valores e as altas funções, falar sobre os polinômios de Hermite, fórmula de Rodrigues, normalização da função de onda e, finalmente, mostrar os comportamentos das autofunções, né? Então, é uma aula hoje menor do que as outras, porque só é um tópico, né, que é a parte do oscilador harmônico, né? Eu diria para vocês que essa, para físico, é a aula mais importante que o cara pode ter, porque ela vai tratar de um problema do oscilador harmônico que a gente tem na natureza, as nossas perde de vista quando a gente tem esse tipo de movimento oscilatório. Então, na mecânica, esse problema da mecânica quântica, ele pode ser, ele é generalizado e aplicado para vários sistemas. A gente vai estudar aqui tipo um problema mecânico, né? Mas depois a gente vai ver que pode ser generalizado para muitas coisas que não precisa ser necessariamente mecânico, né? Então, a primeira coisa que a gente vem de oscilador harmônico, a gente vem lá da mecânica clássica, né? Então, na mecânica clássica, você tem uma energia potencial, imagine uma montanha. Então, você tem um vale, e a outra você tem, né, um ponto, uma planície, e coloca uma bola. E a outra é uma superfície completamente horizontal, né, horizontal. Então, da mecânica clássica, a gente sabe que um corpo está em equilíbrio, então é importante falar que equilíbrio a gente está nos referindo, é o equilíbrio de translação, porque para um corpo estar em equilíbrio na mecânica clássica, eu preciso ter a força resultante sobre ele é zero e o torque resultante é zero. Então, eu estou esquecendo o movimento de rotação e eu só estou me detendo ao movimento de translação. E na mecânica clássica, se o meu sistema é conservativo, então a força que vai reger o movimento da minha partícula, ela vai ser derivada de um potencial. Como eu estou falando em uma dimensão, né? Então, minha força é menos dV dx. Num ponto de equilíbrio, então imagine que existe um ponto de equilíbrio. Então, um ponto de equilíbrio significa, na mecânica, a força zero. Então, num ponto x igual a zero, a derivada é zero. Isso chama-se de um extremo. Então, uma derivada é zero, eu tenho várias formas da derivada ser zero. Embaixo dá para mostrar. Você tem esse ponto que está aí, é um ponto que derivada é zero. O segundo também é zero. E o terceiro também é zero. Todos são derivadas num ponto x0 igual a zero. Mas a gente tem que analisar o que a gente chama a segunda derivada do meu potencial para classificar qual tipo de equilíbrio, né, que a gente tem. Se a segunda derivada for positiva, ela é um ponto de mínimo. Se ela é um ponto de mínimo, a gente diz que é um equilíbrio estável. O que é que significa? Toda vez que eu quiser deslocar meu corpo da posição de equilíbrio, sempre vai ter uma força restauradora para colocar ele, né, para a sua posição de equilíbrio. Então, seria o caso letra, né, o primeiro caso. O segundo caso é o equilíbrio instável, quando a segunda derivada é negativa. Então, ele é uma função que é um ponto de massa. O que é que significa? Aquele ponto é instável, porque qualquer uma perturbação que você der na sua partícula, ela sai dessa função de equilíbrio. Então, ele não restaura mais para lá,
der um peteleco, ela vai para a direita, se eu der um, ela vai para a esquerda. E a terceiro tipo, que é o menos comum para a gente, é o que a gente chama de equilíbrio indiferente. Então, significa que a derivada é igual a zero. E, na verdade, não é só a derivada daquele ponto igual a zero, na verdade, a gente chama derivada para qualquer ponto x0 sobre a reta. Então, é indiferente o meu corpo, né, sobre a ação da minha força. Então, em qualquer ponto, a minha força vai ser zero, então o meu sistema está em equilíbrio indiferente. Então, na verdade, o que nos interessa é o equilíbrio estável e o equilíbrio instável, né? Então, a gente vai analisar eles dois e vai fazer o problema da análise da segunda derivada. Então, note que essa curva que está aí é uma curva v de x qualquer. Então, você pode imaginar uma curva f de x qualquer. Então, agora eu posso pegar a minha função v de x e fazer uma expansão em série de Taylor em torno de x0. Né? Em torno de x0. E a gente vai ver que quando a gente fazer, ou pode ser o x0 estável ou instável. Quem vai me definir isso é exatamente a segunda derivada. Então, vou fazer essa expansão em torno desse ponto de extremo, né? Que a derivada é igual a zero. E vou fazer uma expansão e, como eu estou em próximo de x0, eu só vou pegar os três primeiros termos, que o resto, porque o x está muito distante de x0, eu posso desprezar uma primeira aproximação. Então, é aí que a gente vai criar o nosso modelo na mecânica clássica e também vai transformar isso lá na mecânica quântica, essa ideia do oscilador. Né? Então, se eu pegar meu potencial e fazer uma expansão em série de Taylor em torno de x0, eu tenho essa expansão que tem aí. Onde o primeiro termo é o valor do meu potencial num ponto de equilíbrio, em x0. O segundo termo é a derivada, é o termo da derivada. Então, como eu estou no ponto de equilíbrio, x0 é o ponto de equilíbrio, esse termo vai ser zero. E o segundo tem a ver com a declividade, ou com a concavidade da minha curva, que é a segunda derivada. Então, como o x0 é um ponto de equilíbrio, então o segundo termo é zero, a derivada de v em relação a x dá zero. Portanto, eu fico com a minha expansão, que é essa que está aí. Certo? Onde v de x0 é o nosso v0, e eu estou chamando esse k, né, uma constante de uma bola efetiva. Por que eu botei a constante de uma bola efetiva? Porque não é uma bola necessariamente que eu tenho a ser tratada. Por isso que eu coloquei entre aspas um certo valor da constante. Então, eu tenho aí o meu potencial que está aí. Bom, se eu tenho a energia potencial, note que esse x0 e o v0 é um número arbitrário. Eu posso muito bem mudar o meu referencial e colocar ele em x0 igual a zero e chamar o v0 igual a zero, porque isso é arbitrário, a escolha do meu referencial. O meu movimento final vai ser irrelevante do nosso tratamento. Então, a gente vai fazer exatamente isso, x0 igual a zero, então muda meu referencial e desço ele para ser o v0 também igual a zero. Então, fica uma equação v de x, que é 1 meio de k, x ao quadrado. Então, a equação que eu tenho aí é o que a gente chama de potencial quadrado. Então, na mecânica clássica, eu sei resolver um problema desse. Então, o que eu vou fazer? A segunda lei de Newton. Então, na segunda lei de Newton, eu tenho um potencial desse tipo que está aí. Né? Bom, eu coloquei o MHS, que chama movimento harmônico simples, mas não é o movimento harmônico simples, vai depender do sinal de K. Vai depender do sinal de K. Se o K for positivo, ele vai ser um movimento harmônico simples. Se K for negativo, não é um movimento harmônico simples. Então, vai depender da segunda derivada do meu potencial. E aqui, né, um parente muito importante, que é entre o que é um movimento oscilatório e um movimento harmônico simples. Então, todo movimento harmônico simples ele é oscilatório, porque ele se repete periodicamente. Mas nem todo movimento oscilatório é movimento harmônico simples. Exemplo, você pega o pêndulo, aquele movimento do pêndulo, e coloca no ângulo, né, de 30 graus. Se você soltar ele, né, imaginar conservação de energia, ele tem o que a gente chama de um movimento oscilatório. Mas ele não é um movimento harmônico simples. O movimento harmônico simples, ele tem que satisfazer uma equação desse tipo de aí, um K positivo. Então, isso que é o movimento harmônico simples, quando você tem uma equação envolvendo qualquer variável, por exemplo, lá no caso do pêndulo, se o θ for muito pequeno, então o θ muito pequeno é um ângulo menor do que 15 graus, você pode aproximar lá o seno de θ por θ, a sua equação do movimento se transforma em uma equação desse tipo aí.
Então, a sua variável é θ, e aí você tem um movimento harmônico simples. Se o ângulo for grande, não tem um movimento harmônico simples, e sim um movimento oscilatório. Então, quando eu tiver um movimento oscilatório, nesse caso com K positivo, o potencial a ele associado a esse movimento é essa função quadrática. Isso que é quem chama um movimento harmônico simples. Se o K for negativo, não é um movimento harmônico simples, eu sei resolver a equação diferencial dessa equação de segunda ordem, e para K positivo, eu tenho o que eu chamo de um equilíbrio estável, então é a função senoidal e cosseno, as duas soluções, e então isso é o que a gente chama de movimento harmônico simples. E se o K for negativo, o meu movimento harmônico simples, a solução é essas exponenciais, que trata que a gente chama de equilíbrio instável. Então vai depender do valor de K, eu tenho essas duas soluções, as constantes aí envolvidas está relacionadas que a gente chama com as condições iniciais do nosso problema, que eu posso dar o x e o x ponto integro a zero, aí eu determino as constantes associadas a cada tipo de movimento. Então, esse é o que vocês viram, né, no curso tradicional de Física 1, Física 2, que no ciclo básico. Né? Então, na mecânica, a gente vai ter esse comportamento. A gente vai ver, não nesse, mas depois, que a gente vai conseguir sair da mecânica quântica e chegar nessas equações de Newton. A gente chama assim o teorema de Ehrenfest. A gente vai ver isso posteriormente, a partir da próxima aula. Né? Bom, muito bem. Então, uma outra aplicação. Então, aquela é a aplicação, eu diria assim, padrão que a gente tem de oscilador, que a gente aprende na mecânica clássica. Uma outra aplicação, agora um pouco mais prática e real para a gente tentar analisar, é quando você pega a ligação química entre dois átomos, geralmente isso funciona para átomos esféricos, de tal forma que uma boa interação é o que a gente chama o potencial de Lennard-Jones, ou o potencial 6,12, porque essa potência 6 e 12, na verdade, ela pode ser qualquer valor, um N e um M. E de tal forma que você pode pegar vários materiais e fitar a curva do meu potencial, se obtém isso através de algum procedimento numérico ou experimental, e aí você identifica qual é o potencial. Então, vou pegar esse especial, que é o potencial Lennard-Jones, e o potencial 6,12, que a potência é 6 e 12, como está aí. Certo? Então, eu tenho dois átomos, então um de massa M1 e um outro de massa M2, certo? Um de massa M1 e M2. R é a distância entre as duas moléculas, então é R1 menos R2, o modo de R1 menos R2. E vamos definir agora o que a gente chama uma massa reduzida, transformar o meu movimento, meu sistema de duas partículas, ao movimento do centro de massa mais o movimento relativo entre eles. No movimento relativo, a gente vai ver que vai dar um movimento oscilatório, certo? Então, vamos explicar por quê. Então, está dada a minha energia potencial, eu traço aquela curva e ele faz exatamente isso que está aí, certo? Essa barreira de potencial, que a gente chama menos epsilon zero, menos epsilon, a gente chama que significa, se eu tenho uma partícula, ou uma partícula que eu estou falando é o meu átomo, né, vibrando, que vai estar vibrando lá. Quando eu der uma energia ao meu átomo, de tal forma que seja igual a esse E, você vai fazer com que, né, essas ligações se quebrem. A gente chama essa energia E de energia de dissociação. É quando você quebra exatamente a sua molécula diatômica. Certo? Então, a gente vai chamar esse F de energia de dissociação. O R0 é o ponto que você já está vendo, que é um ponto de equilíbrio. E, no caso aí, é um ponto de equilíbrio estável. Como eu calculo o R0? Derivo V, né, em relação a R, né, que é a minha variável R, e igual a zero. Se você fizer isso, você encontra esse valor para R0, 2 elevado a 1/6, multiplicado pelo aquele sigma, que é um parâmetro das suas moléculas. As moléculas que a gente está associando. Certo? A minha frequência do meu oscilador, que a gente vai provar, é a constante K dividido por μ, agora pela massa reduzida. E quem é o K? O K tem a ver com a segunda derivada disso, no ponto R igual a R0. Se você fizer isso, fizer essa segunda derivada e botar no ponto R igual a R0, você encontra a constante da mola, então, esse papel constante entre A, porque não é bem uma mola, né?
que é 72 vezes F dividido por R0 ao quadrado. Portanto, eu identifico essa constante da mola em função dos dados que eu tenho das minhas moléculas, que é a energia de dissociação e o ponto de equilíbrio. Certo? Então, se você fizer agora uma expansão em torno de R0, então, se você quiser que sua molécula vibre, né, em torno de R0, então o alongamento não se afasta muito de R0, você pode aproximar essa curva que tem aí através de uma parábola. Né? Então, você pode exatamente aproximar ela através de uma parábola. Então, agora eu vou pegar aqui um exemplo particular para a gente ver aplicações reais de oscilador harmônico. Então, quando você expande aquilo, dá a equação de um oscilador harmônico, portanto, o movimento, como o K, já estão vendo aqui que o K é positivo, portanto, é um ponto de mínimo, e você vai ter exatamente um movimento harmônico simples em torno de R0. Então, é esse exatamente o movimento. Então, é como se meus dois átomos fosse uma mola ligando. Não é uma bola, é uma energia desse tipo que está aí. Certo? É uma energia desse tipo que está aí. Então, por isso que eu botei mola entre aspas, e essa é a constante efetiva da mola, que depende dos dados da minha molécula. Então, vou pegar aqui um exemplo, só para a gente ver, pegar a molécula de CO. Né? Então, a massa do carbono é aproximadamente 12 unidades atômicas, então dá 2 vezes 10 a 26 kg. O M2, a massa do oxigênio, 16 unidades de massa atômica, dá 2,7 vezes 10 a menos 26 kg. Então, com isso, eu posso determinar a massa reduzida. Então, a primeira parte que eu preciso é para calcular as grandezas a ela associada. A energia de dissociação, então, isso você encontra em tabelas, para você quebrar essa ligação do CO, né, dessa molécula CO, você precisa de aproximadamente 10 eletronvolts, ou 1,6 vezes 10 a menos 18 joules. A distância de equilíbrio dela, e também tem isso com dados, é da ordem de 1 angstrom, 1,1 angstrom, 1,1 vezes 10 a menos 10. Então, com esses dois valores, eu posso calcular a constante K, a constante dessa mola formada com carbono e oxigênio. Esse é o valor dessa constante. Uma constante razoavelmente grande. Né? Você veja, você pegar um corpo de 1 kg, e colocar sobre essa bola, pegar o CO, e prender isso ao CO da ordem, com essa constante da bola, o alongamento dessa bola vai ser da ordem de 1 milímetro. Né? 1 milímetro. Mas 1 milímetro, você pegar a molécula do CO e botar 1 quilograma, eu quebrei essa ligação, porque essa energia que eu estou colocando é muito maior do que a energia de dissociação. O raio dela é 10 a menos 10, eu andar 1 milímetro, já quebrei a molécula. Estou imaginando a constante K, que ela é equivalente a 1 quilograma a um alongamento de 1 milímetro. Então, com esses valores de μ, da massa reduzida e da constante K, eu posso determinar a frequência do meu sistema. E se eu pegar esses valores que está aí, K, o valor de μ substituir, você encontra a frequência da molécula de CO, é da ordem 10 a quarta, segundo a menos 1, que é da região da infravermelho. O que significa isso? Significa que a molécula, então você vai pegar um sistema, você não vê essa radiação porque está nessa faixa do campo eletromagnético. Então, se essa molécula, por ela estar vibrando, ela emite radiação com essa faixa de infravermelho. Né? Então, essa é uma estimativa do valor exatamente da frequência da radiação emitida por uma molécula de CO quando ela está vibrando. Né? Quando ela está vibrando sobre o nosso sistema. Certo? Então, é aproximadamente igual. Então, na verdade, o que a gente está calculando é essa frequência, e a frequência da radiação, que eu tenho carga acelerada, vai ser da ordem dessa frequência aí, na região do infravermelho, a ordem de grandeza que é. Certo? Então, essa é a segunda aplicação de oscilador harmônico de uma aplicação física. A terceira é no eletromagnetismo. Então, vamos ver aqui o eletromagnetismo. Então, no eletromagnetismo, a gente tem exatamente isso que tem aí. Então, no eletromagnetismo, eu tenho que a energia do meu sistema é dada por isso, né? Pela densidade de energia que a gente chama elétrica, mais a densidade magnética. O F0 é a permitividade e o μ0 é a permeabilidade.
Então, imaginar uma região na ausência de carga e corrente, e eu posso escolher o potencial escalar e o potencial vetor, são grandezas arbitrárias, então eu vou escolher o potencial escalar igual a zero, de tal forma que do eletromagnetismo eu escrevo que meu campo elétrico é menos a derivada de um potencial vetor, e esse potencial vetor é o que gera para calcular o campo elétrico. Então eu tenho isso no vácuo, essa relação que está aí. Aí agora eu vou definir uma transformada de Fourier. Como é que já usamos aí muito para função de onda, eu posso usar também para vetor. Então, dada a minha transformada de Fourier, então eu tenho o A de R de T, eu passo para o espaço do K, eu estou chamando de um A barra vetor, que vai ser uma função de K e T. Obviamente, eu posso fazer a transformada também de Fourier inverso, né? O mesmo procedimento que a gente aprendeu com funções de onda. Então, o que você vai fazer? Bom, o E é a derivada do A. Então, a derivada do A vai entrando, ele vai derivar aquele A barra. Vai ficar a derivada de A barra. O B é o rotacional de A. Né? O rotacional, eu vou ver só onde tem a variável R. Onde é que tem a variável R? É IK vezes R. Então, se você quiser esse rotacional, né, junto com o vetor A, aplicando propriedade, você encontra lá K ao quadrado, certo? De tal forma que, fazendo essas operações, substituindo lá, obviamente, quando eu fizer o quadrado do campo elétrico, você vai aparecer o quadrado disso aí ao quadrado, o modo, você vai multiplicar por ele pelo complexo conjugado. Como vai ficar aqui o integral em D3R, vai aparecer um delta de Dirac nessa jogada, aí esse somatório vai ficar em K' em K, vai ficar assumindo simplesmente um único somatório. Aí você fica com isso que está aqui. Né? Então, se você fizer aquelas contas, você vai ficar exatamente isso que está aí, que é o primeiro termo é a derivada de A. Então, eu coloquei aqui para ficar mais fácil, porque ficou muito ruim na texto. Então, aquele AT que eu estou chamando é a derivada do meu A barra T. Certo? E o outro, o A barra, que está lá. Então, está lá a nossa energia do nosso sistema. Então, note que eu tenho aquele termo que está lá, que é a densidade de energia, eu estou agora somando sobre todos os K. Como o K é varia contínua no meu espectro, eu faço a integral em todo o espectro para todo o valor de K. Certo? Bom, se você observar agora no nosso movimento harmônico simples, cuidado para não confundir esse K grande, que é da constante da bola, com o K pequeno, que é o K do vetor de 1. Certo? Então, lá do nosso movimento harmônico simples, a gente tem essa equação que tem aí. A energia do meu sistema, que se conserva, é a soma da energia cinética mais a energia potencial. A energia cinética é um meio de m vezes a velocidade. A velocidade é dx dt ao quadrado. Mais a energia potencial, que é a energia da mola, um meio de k, x ao quadrado. Se você comparar essa equação com aquela, ela se assemelha, foi isso que o Dirac percebeu e viu que tem, na verdade, na onda eletromagnética, é um conjunto de osciladores, que aquele termo ali, eu tenho uma constante que está ali multiplicando, uma derivada de uma grandeza ao quadrado, mais uma outra constante, né, vezes a grandeza ao quadrado. Né? Porque o primeiro termo está relacionado com a derivada da minha grandeza. Embaixo, no meu análisis mecânico, você tem a mesma coisa. A derivada da minha grandeza ao quadrado, mais uma constante lá, vezes a minha grandeza ao quadrado. Essa analogia vai nos ser legal, porque esse K sobre 2 e M sobre 2, eu posso definir a minha frequência angular. O que é a minha frequência angular? Eu divido esse termo proporcional à minha grandeza, que é K sobre 2, divido por N sobre 2. N é a massa da minha partícula. Certo? A massa da minha partícula. Então, quando você dividir K sobre 2 sobre N sobre 2, dá K sobre N, que é o que a gente já tinha discutido anteriormente na primeira parte do meu sistema mecânico, que é a frequência angular da minha mola. Se você agora fazer o análogo e olhar aquilo ali, e vamos definir o nosso ômega, a mesma coisa, pegar aquele primeiro termo e divido pelo aquele segundo termo que está lá. Se eu fizer isso, eu encontro uma frequência, se eu pegar esses dois termos, K sobre 2, K ao quadrado, dividido por 2 de 0, divido por F por 0 sobre 2, e faço a raiz quadrada, aí a gente encontra uma coisa
também conhecido eletromagnetismo. Então, você veja que dá K2 sobre 2 de 0, dividido por F0 sobre 2. Quando você fizer corte dos dois, aí vai ficar K ao quadrado sobre Mi0 vezes F0. K2 da raiz quadrada da K, aí vai ficar K dividido por raiz de Mi0 vezes F0, que é a velocidade da luz. Então, na verdade, o que a gente está por trás ali da onda eletromagnética é um conjunto infinito de osciladores desacoplados. Essa vai ser o procedimento usado no capítulo 8, que a gente vai fazer a quantização do campo eletromagnético. Então, está aí exatamente essa analogia de osciladores. Então, exatamente isso que foi inspira aqui, né? Exatamente essa associação. Note que essa oscilação de quem é? Vai ser os fósforos que vão oscilar como osciladores. Então, tudo que a gente está fazendo aqui vai ser usado futuramente para descrever uma onda eletromagnética, essa quantização, com um detalhe, tomar cuidado, porque agora eu não tenho massa, então eu não posso pegar essa equação que está aí, né? Ele não tem massa, falta massa, é zero. A analogia mecânica com a analogia eletromagnética, que nos traz exatamente a ideia do oscilador. É essa ideia que está por trás, e não a equação que está lá na mecânica, eu associar uma massa a ela associada. Não tem massa, porque eu posso, a massa é igual a zero. É só a analogia do meu corpo. Então, isso é o que Dirac imaginou e conseguiu construir uma linguagem, né, que a gente vai chamar de segunda quantização, para resolver o nosso problema da onda eletromagnética. Porque eu não tenho massa, não posso usar um problema mecânico desse. Bom, então, aqui, o parênteses que a gente agora vamos falar é que o oscilador harmônico já foi resolvido na mecânica, diversas vezes por vocês. Então, lá em Física 2, isso aí é a base, Física 2, primeira parte de oscilações. E você pode agora, na mecânica quântica, né, resolver o problema do oscilador. Qual é a diferença que está já embutido? Enquanto na mecânica clássica a energia é contínua, pode ser qualquer valor, na mecânica quântica, meus osciladores não podem ter energia qualquer. As energias são quantizadas. Bom, então, a forma de quantizar o oscilador, a gente já fez a primeira vez quando a gente usou a teoria de Wilson-Sommerfeld. Então, a gente mostrando na teoria de Wilson-Sommerfeld que a energia é NH cortado ômega. Então, na teoria de Sommerfeld, ele usou isso. Eu poderia falar que essa é a primeira vez que a gente quantizou o oscilador harmônico. Certo? A primeira vez que a gente quantizou o oscilador harmônico. A segunda forma de quantizar foi feito por Heisenberg, quando ele resolveu o problema da mecânica das matrizes. E ele mostrou que a sua energia também é quantizada. Mas tem uma grande diferença em relação à teoria de Sommerfeld, porque na teoria que ele fez, o Heisenberg, apareceu o que a gente chama de energia de ponto zero. Então, significa que a energia ficou quantizada, que é N mais o meio, que multiplica H cortado vezes ômega. Essa energia de ponto zero, ela é muito importante, porque a energia de ponto zero tem a ver com o princípio da incerteza. Então, para ter energia zero, posição e momento tem que ser determinados simultaneamente. Então, eu não posso determinar isso simultaneamente, portanto, é proibido ter energia zero na mecânica quântica. Certo? Bom, essa foi uma outra forma. A outra forma foi feita por Schrödinger, em 1926, resolvendo a equação de onda dele. É isso que a gente vai fazer a partir de agora. Então, ele resolveu uma equação de onda e, através de condições de contorno, ele também encontrou a energia exatamente como encontrou o Heisenberg, que é aquela mesma energia com energia de ponto zero. Certo? Bom, então a gente poderia falar que a teoria do Sommerfeld seria a primeira vez que a gente quantiza, o Heisenberg uma segunda e o Schrödinger a terceira. Né? Poderia adotar uma nomenclatura dessa. Mas ela não é apropriada pelo seguinte. Na teoria de Sommerfeld, a gente não tinha uma mecânica quântica. Certo? É uma teoria que a gente chama semiclássica. Então, ela não é mecânica quântica. É uma mistura de mecânica clássica com ideia de quantização. Então, portanto, aqui não era mecânica quântica, então eu não posso falar de quantização da mecânica quântica.
porque aquilo ali era o que a gente chama a velha teoria quântica. A gente não tinha nem o nome mecânica quântica. A palavra mecânica quântica surgiu em 1925 com o Bohr. Bohr sugeriu, quando se juntou com Heisenberg, para fazer a mecânica da matriz, e, na verdade, o nome não era nem mecânica da matriz, era simplesmente mecânica quântica. Certo? Hoje a gente usa a palavra mecânica quântica para o formalismo de Heisenberg e para o formalismo de Schrödinger. Então, a gente tem uma que é mecânica matricial e a outra é a mecânica ondulatória. Essa, sim, é a mecânica quântica. Então, aquela primeira quantização da mecânica quântica do oscilador, eu posso esquecer e fico só com essas duas. Essas duas, né, uma tem a ver com álgebra de matrizes e a outra com equação diferenciais. Essa forma que a gente vai quantizar com equações diferenciais, a gente vai chamar de primeira quantização. Porque é a primeira vez que a gente vai usar a mecânica quântica para resolver o oscilador. A forma que o Heisenberg fez, na verdade, apesar dela ter sido a primeira, a gente vai ver que vai ser a segunda quantização. Vai ser a forma que a gente vai quantizar o oscilador harmônico através de uma álgebra de operadores. E não vamos resolver a equação diferencial. Então, aquela forma, apesar de ser a primeira, a gente vai reestudar ela no capítulo 8 para quantizar o oscilador harmônico sem resolver a equação diferencial. E por isso a gente vai chamar a segunda forma de quantizar, a gente chama de segunda quantização. Então, o procedimento de segunda quantização é baseado em técnicas, baseado em operadores, e não em equação diferencial. Isso vai dar uma ferramenta matemática poderosa e muito elegante, porque agora eu posso descrever a onda eletromagnética sem falar de equação de onda, porque não tem sentido falar. O que vai ter agora são grandezas dos operadores. Então, a minha energia, que está aí escrita aí, da onda eletromagnética, vai ser um hamiltoniano. Os meus A vão agora se tornar operadores. E aí a gente vai ver como construir esses operadores usando a linguagem da segunda quantização, que a gente vai ver no capítulo. Certo? Então, o que a gente vai ver agora é a quantização feita por Schrödinger em 1927, que a gente vai chamar de primeira quantização. Certo? É a primeira forma da gente fazer esse cálculo usando propriamente a mecânica quântica. Certo? Bom, o nosso hamiltoniano, então, em física, quando a gente trabalha com sistemas hamiltonianos, então, quando a gente diz assim, dado o hamiltoniano, dado o nosso modelo matemático para descrever um sistema físico. Então, esse é o nosso hamiltoniano do sistema. Que sistema físico que a gente está descrevendo? A gente pegou o sistema lá na mecânica clássica, que a gente viu aquela energia da energia clássica, transformou ele para a mecânica quântica. Quando a gente transforma aquele ente do oscilador harmônico para a mecânica quântica, a gente transforma as variáveis em operadores. Então, a energia agora transforma no meu operador hamiltoniano. O meu P, que era variável lá na mecânica clássica, agora é um operador P. E meu X, que era variável lá, agora é meu operador X. E aí, agora eu vou resolver a equação de Schrödinger, depender que tipo de representação que a gente vai tratar o PX. Então, vamos usar o que a gente chama a representação das coordenadas. De tal forma, se eu disser que na representação das coordenadas, eu escrevo o meu operador X é a própria variável e meu operador P é esse operador diferencial. Aí, agora, eu aplico H na minha função de onda, na equação de Schrödinger independente do tempo, estacionária, que é igual a E multiplicado por φ. Sendo que meu P, né, meu P é essa derivada. Portanto, está aí a nossa equação diferencial que a gente pretende resolver nessa aula de hoje. Certo? Então, é essa equação diferencial que a gente vai resolver usando o método da série de potências. Bom, mas antes de trabalhar com ela, tem esses H2, 2N, essas coisas tudo, tem duas formas que o físico às vezes trabalha, né? Uma delas é fazendo isso tudo adimensional, o cara fazer adimensional, transformar H cortado igual a 1, M, né? M igual a 1 meio, H cortado, ômega ao quadrado igual a 12, aí some essas variáveis tudo.
essas grandezas adimensionais, que é muito importante trabalhar para não ficar carregando essas coisas. Essa é uma forma que muitos físicos usam, muita gente faz, e vocês vão usar quando tiver alguma grandeza em unidade de H cortado, em unidade de alguma coisa. Então, a gente vai fazer um outro procedimento. A gente vai redefinir novas variáveis adimensionais, né? Transformar aquele x numa nova variável z, que a gente vai definir agora, e vamos transformar aquela equação numa função de z, para ficar, que a gente chama, mais higiênica, ou mais simpática para a gente tratar isso na força bruta. Então, exatamente isso que a gente vai fazer. A gente vai chamar de uma variável z, que é raiz quadrada de m ômega sobre h cortado, x, ou, se você quiser, x sobre x0. Então, x0 é uma unidade de distância, certo? É uma unidade, que a gente vai ver o que significa. É só para ficar adimensional. Então, se você tem distância sobre distância, esse z é uma variável adimensional. E vou definir também uma grandeza adimensional, epsilon, energia sem dimensão, que é exatamente 2E sobre H cortado ômega. Ou, se você quiser, E sobre E0. A gente vai ver que esse E0 é H ômega sobre 2 daqui a pouco. Então, na verdade, isso vai ficar tudo adimensional. Quando você fizer isso, com essa transformação que está lá, substituo lá na minha equação, né, naquela equação, faço a regra da cadeia, eu fico com essa equação bem simpática para a gente resolver e aplicar o método de série. Então, é essa equação que a gente vai trabalhar, e quando eu quiser voltar para o φ de x, eu tenho a minha transformação z, que é x sobre x0, e x0 é exatamente aquela grandeza raiz quadrada de h cortado sobre m ômega. Certo? Então, vamos trabalhar agora com essa equação diferencial, que é uma equação conhecida que eu poderia colocar a solução, mas eu vou fazer a solução disso aí, que é importante. Né? Bom, então, a primeira coisa que a gente vai fazer, vamos analisar o φ de z. O φ de z, né, vamos, como a gente chama, analisar como chama-se comer a sopa pelas beiradas. Então, vamos logo resolver e meter o método de série lá, né, e vamos fazer, primeiro, entender o comportamento da minha função de onda. Então, vamos fazer primeiro o que a gente chama de comportamento assintótico. O que é o comportamento assintótico? Como é que minha função de z se comporta quando z vai para o mais a menos infinito. Certo? Então, quando o z for muito grande, for para o mais infinito, naquela minha equação diferencial, que é o que a gente vai resolver, o z ao quadrado é muito maior do que o epsilon. Então, portanto, a minha equação diferencial que eu tenho é essa que tenho aí. Derivada segunda de z2 igual a z2 vezes o φ de z. Certo? A minha solução para essa equação, uma solução da forma, seria uma função a, uma constante a, z ao quadrado. Se eu pegar essa função e substituir na minha e fazer a segunda derivada, então pego esse a de z e derivo ela duas vezes, dá isso que dá isso. Mas como eu estou para z, é muito maior do que, né, z vai ao infinito, o segundo termo dessa derivada que eu fiz dessa exponencial de az2, né, é muito maior do que aquele. Portanto, eu aproximo por isso. Então, eu desprezo o segundo, porque o z é muito grande. Aí, o que é que eu vou fazer agora? Eu comparo essa minha equação, que está aí, a segunda derivada, com aquela equação que a gente fez a aproximação da equação diferencial da equação de Schrödinger. Aí, quando eu comparar um com o outro, a gente vai concluir que 4a ao quadrado, né? 4a ao quadrado é igual a 1. Porque ali tem z2 vezes φ de z, aqui também tem z2 vezes φ de z. Então, 4a2 igual a 1, portanto, A é igual a mais ou menos 1,5. Então, portanto, a solução da minha equação lá, assintótica, é uma solução desse tipo. Uma constante A exponencial de menos Z2 sobre 2, mais uma constante B exponencial de Z2 sobre 2, dividido por 2. Então, essa é a função de onda. Então, agora vamos para a segunda condição, é que a minha função de onda, que é a solução física, vai escrever o estado da minha partícula, é de quadrado integrado. Então, o segundo termo que está aí, ela diverge. Portanto, eu tenho que desprezar essa solução que está aí. Então, essa termo aí é divergente. Então, portanto, eu tenho que considerar o A igual a zero. Então, eu só tenho a minha solução assintótica da minha função de Z, é essa função aí, exponencial de menos V2 sobre 2. Tudo bem? Então, essa é a minha função, como ela se comporta no menos ou mais infinito. Feito isso, agora o que eu vou fazer?
Agora eu vou dizer que meu φ de Z vai ser essa exponencial de Z2 sobre 2, multiplicado por uma função que eu vou chamar de H de Z, que isso futuramente vai ser chamado de polinômio de R. Então agora eu vou escrever meu φ de Z com esse comportamento assintótico multiplicativo. Porque agora a gente reescreve. Então o nosso φ de Z vai ser o C exponencial disso multiplicado por uma função que eu vou determinar. Certo? E o que eu vou determinar. E a minha equação diferencial que eu quero resolver é essa que está aí, a equação diferente que a gente já fez, adimensional das minhas constantes. Onde C, que está lá na minha função de onda, é a constante de normalização. É a última parte que a gente vai fazer dessa aula de hoje, que se chama a constante de normalização dessa minha função de onda. Então, eu vou pegar esse meu φ de Z e vou substituir na minha equação diferente. Então, eu vou calcular as derivadas. Então, calculo a primeira derivada, calculo a segunda derivada. Então, eu pego a segunda derivada, substituo lá na minha equação. Quando eu fizer isso, eu tenho exatamente isso aqui. Certo? Então, você pegar essa segunda derivada, volta lá em cima, e pega a minha função de Z, que é aquela que está lá, a exponencial cancela, né? A constante cancela, aí vai ficar F menos Z2, multiplicado por H de Z, segundo termo. E o outro, e essa derivada segunda, esse termo que tinha ali. O termo em Z2, que ali tem menos Z2, vai cancelar com o Z2 aqui, ó. De tal forma que quando você fizer esses arranjos, você tem essa equação diferencial somente para H de Z. Certo? Então, veja o procedimento. Encontramos o comportamento assintótico, que é a exponencial de menos Z2, Z2, e transformando a nossa equação diferencial, para a equação diferencial para essa função H de Z. Essa função H de Z. E agora eu vou resolver essa equação diferencial. Por resolver essa equação diferencial, eu encontro H de Z, eu encontrei a autofunção de Gauss. Certo? Então vamos resolver essa equação. Qual método que a gente vai usar essa equação diferencial? O método se chama método da série de potências. Então vamos assumir que aquela série, né, é uma série que é convergente, né, que eu tenho esse termo AS de elevado a S, onde eu tenho uma soma de 0 até o infinito. Certo? Onde a S são as coeficientes da série que eu vou determinar especificamente daqui a pouco. Certo? Então, eu vou pegar esse H de Z, que é essa série de potências, e vou substituir lá. Eu vou calcular aqui as derivadas. Certo? Então, vou calcular essas derivadas. Então, a primeira derivada, então, se eu derivar uma lei de potência, cai o S, vai ficar Z elevado a S menos 1. O termo, a soma, o termo S igual a zero, o termo S igual a zero, dá zero, né? Porque eu tenho S ali multiplicativo. Então, eu posso dizer que a minha soma começa de S igual a 1. Certo? Aí, o que é que eu faço? Faço a segunda derivada. A segunda derivada é a primeira derivada de galinha. Então, cai agora o S menos 1. Então, no S menos 1 vai ficar S menos 1 a S C elevado a S menos 2. Então, para S igual a 0 e S igual a 1, esse termo da somatória dá 0. Então, eu vou começar o meu somatório de S igual a 2. Então, eu tenho isso aí. Certo? Então, eu pego a minha primeira derivada, a minha segunda derivada e meu H de Z e substituo lá na nossa equação diferencial que está lá. Então, eu só fiz rearranjo do meu primeiro termo, a minha segunda derivada, o outro, menos 2Z multiplicado por H'. Então, quando eu multiplicar por Z, aquele Z, Z elevado a S menos 1, eu multipliquei por Z, porque está lá na minha equação, sumiu o menos 1, ficou só o Z elevado a S. E o terceiro termo é F menos 1, multiplicado por H de Z, que é esse somatório que está aí. Tudo bem? Então, vamos passar para outro slide. Eu vou repetir esse somatório. Certo? Então, eu vou fazer aqui uma mudança de variável. Onde tiver o primeiro termo lá, o termo de somatório de S igual a 2, onde tiver S, eu vou chamar de S menos 2. Quando eu fizer isso, né, você transforma nessa equação aqui embaixo. Essa equação que está lá, certo? Aquele segundo termo que está lá, eu posso começar de S igual a 0, porque não faz, que é o termo que contribui com 0, né, do meu somatório, que vai juntar com aquele outro termo que está lá, então vai ficar AS e AS, sendo que o primeiro termo eu chamei de S
vai em S menos 2. Né? Em S menos 2. Né? Transformar o meu S' em S, como se eu chamasse. S menos 2 é o meu S'. Né? É o meu S', minha coisa. Então, o meu S é S' mais 2. Aí, quando eu fizer essa manipulação, eu fico com essa equação que está aí. É a variável S'. Ou S é a mesma coisa. É o que a gente chama variável muda no meu somatório. Então, eu tenho essa equação, essa relação que está aí, que é igual a zero para todas as potências do meu sistema. Então, isso é verdadeiro quando esse termo que está em cochete é igual a zero. E com isso você obtém o que a gente chama uma relação de recorrência entre os coeficientes S mais 2 com o coeficiente 1. Né? Então, com isso, eu posso recursivamente obter todos esses coeficientes, né? E aí, com consequência, eu determino o valor da minha série. Né? Então, resolver o nosso problema do método de série é encontrar essa relação de recorrência. Mas aqui tem alguns problemas que eu preciso analisar. Bom, então aqui é só o resumo. Então, eu tenho o meu coeficiente, eu tenho o meu H de Z, eu posso separar meu H de Z em dois termos, um termo em potências pares e um termo em potências ímpares. É só desmembrar aquele somatório, potências pares e potência ímpar. Certo? Por que eu fiz isso? Bom, porque o meu potencial V de X é um potencial simétrico. Por ele ser um potencial simétrico, imagina aquele da caixa que a gente fez, caixa finita, infinita. Por ele ser simétrico, ele vai admitir soluções pares ou ímpares. Certo? Então, eu só estou separando aí a solução par e a solução ímpar. O coeficiente A0 e o coeficiente A1 são constantes a determinar. É uma equação diferencial de segunda ordem, eu tenho dois parâmetros a ser determinados, que é o A0 e A1. E essas razões A3, né, essas razões dos coeficientes, é dado por isso que está aí. Certo? É dado por isso que está aí. Bom, vamos examinar um pouco essa expansão, essa função, essa série de potência infinita. É uma série infinita. Vamos analisar ela, se realmente é uma série fisicamente aceitável. Então, está aí a minha série e está aí os meus coeficientes. Então, a gente vai fazer um truncamento. Vamos entender por que o truncamento. Então, vamos lá pegar e calcular, né, a razão entre AS mais 2 dividido por AS e fazer S tender ao infinito, que é o método da convergência. Né? O método da convergência. Então, quando eu fizer S tender ao infinito, ou S muito grande, a razão AS mais 2 sobre AS dá 2 sobre S. É como ele se comporta quando S vai ao infinito. Então, beleza, deixa esse coeficiente aí. Né? Então, o que eu estou falando? Estou pegando todos os termos, e aí a gente vai ver como é que o HZ vai se comportar assintoticamente. E vamos ver se ela é fisicamente aceitável. Então, vamos pegar a função exponencial de z ao quadrado. Então, a expansão de z ao quadrado é essa série que está aí. Né? Essa série onde os coeficientes S é só par que está aí. Então, essa soma onde BS é aquele coeficiente 1 sobre S sobre 2. Se eu fizer BS mais 2 dividido por BS e faço S muito grande, veja o que a gente encontra aqui. O mesmo coeficiente 2 sobre S. O que é que isso está me dizendo? Está me dizendo que aquele H de Z, uma soma infinita, quando Z for muito grande, ele se comporta assintoticamente com a exponencial de Z2. Então, esse é o comportamento que a gente encontra. Certo? Então, comparando as duas séries, assintoticamente, o H de Z, quando Z for muito grande, vai tender assintoticamente com esse exponencial de Z ao quadrado. Ela é fisicamente aceitável? Vamos ver. O H de Z é uma função matemática. O que é função física é a minha função de onda. Então, vamos ver a nossa função de onda. A nossa função de onda é uma constante exponencial de menos Z ao quadrado sobre 2 vezes o H de Z. Aí eu estou dizendo que quando Z for tender ao infinito, meu H de Z dá exponencial de Z2. Se eu colocar aí, ó o que dá. Aí vai dar Z2 sobre 2. E vai dar uma função divergente. Então, portanto, essa função, se o H de Z tiver esse comportamento assintótico, porque a série for infinita, a minha função vai ser não de quadrado integrável. Portanto, uma função de onda não física. Portanto,
a minha série H de Z não pode ser uma série infinita, porque se ela for uma série infinita, ela vai dar esse problema no meu φ de Z. Tudo bem? Então, agora o que a gente vai fazer? É o que a gente chama de truncamento da série. Então, eu tenho que fazer com que a minha série pare em algum valor. Não seja uma série infinita, e sim uma série finita. E aí você vai ter um polinômio finito e não um polinômio infinito. Certo? De tal forma que eu truncando a minha série, eu vou dizer num certo valor de n, significa que coeficiente maior do que n, os coeficientes vão dar tudo zero. Certo? Então, essa é o truncamento que a gente vai fazer. Então, quando eu fazer... Então, aqui está a minha série. Então, eu vou fazer o truncamento. Então, quando eu fizer o truncamento, significa que eu vou parar a minha série agora num certo valor de n. Então, agora você vai ter um polinômio de ordem n. Então, esse é o truncamento. Então, significa que quando você colocar lá, o AN é diferente de zero, mas o próximo, AN mais 2, que é o próximo depois da n, vai dar zero na nossa equação. Então, se eu chegar na minha equação de relação de recorrência e colocar S igual a N, aí você vai ficar AN mais 2, aquilo ali substitui com N, vezes a N. Sendo que isso tem que ser igual a zero, porque a minha série só vai até a N. Então, portanto, esse coeficiente é zero, a N mais 2. Mas o AN não pode ser zero, porque a minha potência vai até N. Então, quem tem que ser zero? O termo que está em parênteses lá em cima. O E menos 1 menos 2N. Isso é igual a zero. Então, quando você faz esse truncamento, você chega à conclusão que o E é igual a 2N mais 1. Então, aquele E, que aparentemente é a dimensional que está lá, agora ele tem a ver com a ordem do meu polinômio. E quem é esse E? A gente volta na nossa equação. O nosso E, que a gente definiu antes, é 2E sobre H cortado, vezes ômega, ou E sobre epsilon zero. Portanto, se eu substituir agora epsilon igual a 2N mais 1, eu chego à equação de alto valor, ou as alta energia do meu sistema. Então, agora você encontra o mesmo resultado que o Heisenberg encontrou, e a gente encontra um resultado muito importante, tanto que Heisenberg encontrou e o Schrödinger encontra analogamente, essa energia que a gente chama energia de ponto zero. Essa energia de ponto zero, ela é muito importante para mostrar que eu não tenho sistema parado. Em T igual a zero, se eu chegar, eu tenho o que a gente chama flutuações quânticas. Essa energia, eu posso calcular ela usando o princípio da incerteza. Através dessas flutuações quânticas, aparece a energia de ponto zero. Essa energia de ponto zero tem alguns problemas. Eu não meço esse valor da energia de ponto zero. Mas qualquer variação da energia em torno da energia do ponto zero é medido fisicamente. O exemplo mais emblemático, que a gente vai descrever isso só no capítulo 8, é o efeito Casimir. Então, o que é o efeito Casimir? O efeito Casimir, você tem um vácuo e está em baixa temperatura. O que é baixa temperatura? Então, a onda eletromagnética é um conjunto de osciladores. Como eu estou no estado fundamental, a energia dele é uma soma de energia de H ômega sobre 2. Essa soma é uma soma infinita, porque não é só, são vários fótons. Essa soma infinita vai me dar uma energia infinita. Então, a energia do estado fundamental da onda eletromagnética é infinita. E agora? Bom, mas não importa, eu não sei medir essa energia. Mas se você colocar duas placas paralelas sobre o meu vácuo e colocar ela próxima da outra, a energia também vai dar zero. Sendo que a diferença de energia de quando eu boto a placa menos a energia que eu tinha antes da placa, dá um valor finito. Dá um valor finito. É como se eu tivesse, e é isso que se faz em teoria do campo, eliminando os infinitos. Eu consegui tirar os infinitos. Tem um infinito e um infinito. Quando eu subtraí, sumiu o infinito. Ficou uma coisa finita. Uma energia finita. Essa energia finita, quando você derivar, dá uma força entre as placas. E essa força entre as placas chama-se efeito Casimir. E isso é consequência da energia ponto zero da onda eletromagnética, e isso é verificado experimentalmente. Então, veja que a gente obtém isso teoricamente e experimentalmente bate exatamente com o que Casimir fez em 1945. Então, essa energia de ponto zero não foi obtida na velha teoria quântica, na teoria de Sommerfeld, porque foi simplesmente NH cortado.
certo? Então, essa é a energia importante fisicamente. Então, portanto, encontramos os altos valores, vamos agora para as autofunções. Então, estamos aí os coeficientes, estamos a nossa série finita, está aí a nossa função de onda. Então, é uma constante normalização, exponencial de Z2, vezes um polinômio que está lá, e meus coeficientes eu posso calcular isso que está aí. Onde Z é o x sobre x0 é exatamente isso, resolvemos em par, porque eu não sei quem é o Cn, e nem sei quem são esses Hn que a gente vai querer obter explicitamente. Esse Hn é chamado de polinômio de Hermite. Então, a gente foi apresentado a função de Euler e agora o polinômio de Hermite. E esse polinômio de Hermite, eu posso determinar ele usando essa relação de recorrência. Então, uma vez na vida, você deve ter visto isso lá no curso de Física Matemática. Depois você consegue enxergar que eu posso gerar isso através de uma fórmula chamada fórmula de Rodrigues. Eu posso gerar aquelas polinômios usando essa fórmula aí. Então, eu faço relação de recorrência e consigo provar o fórmula de Rodrigues e essa relação muito útil para gerar todos os polinômios de Hermite. Então, eu sei agora gerar os polinômios de Hermite, falta agora só a constante de normalização. Então, essa fórmula aí, eu não vou deduzir, porque eu espero para você. Então, dado a fórmula de Rodrigues, eu posso, por simples derivada, calcular os polinômios de Hermite. E uma coisa que você pode observar aí é que eu tenho uma certa paridade, que a paridade tem a ver com o valor de n. Quando n for par, a minha função é par, e quando n for ímpar, minha função é ímpar. Então, é exatamente isso que eu tenho exatamente aí. Então, eu tenho os primeiros polinômios de Hermite. Então, agora, para a última parte da nossa função de onda, é calcular a constante de normalização. Então, eu sei quem é o Hn, então eu sei gerar, e eu vou agora normalizar isso. Então, pegar aquilo tudo e substituir aí. Então, quando eu substituir, então vai dar isso aí. Né? Então, vai ficar uma integral em x, aí eu vou pegar o meu x e vou substituir com x0 vezes z. Está tudo em z, porque está tudo em z lá. Aí, quando eu fizer o quadrado daquilo, dá o módulo de Cn, aí o dx vai ficar x0 vezes dz, x0 para fora, aí vai ficar o quadrado da exponencial de menos z ao quadrado, sobre 2, dá só a exponencial de z2, e o Hn, polinômio de Hermite, ao quadrado. Tudo bem? Aí eu pego um desses Hn, e pego o polinômio de Hermite. Certo? Quando eu pegar o polinômio de Hermite, não deve ficar Hn vezes Hn. O Hn, faltou aqui só o menos 1 elevado a n. Multiplicado aqui, mas tudo bem, isso aí não vai alterar nada. Aí vai ficar Hn vezes Hn. O Hn é aquilo. Né? O Hn é isso. Né? Aí aquela exponencial também está errada. É exponencial de mais Z2. É exponencial de mais Z2, tá? De mais Z2. Eu vou corrigir isso. Aí, quando você substituir esse Hn, exponencial de mais Z2 cancela com a exponencial de menos Z2. Aí fica com essa equação que tem aí. Então, eu tenho Hn vezes essa derivada enésima de exponencial de menos Z2. Então, aquele exponencial de Z2 cancelou com aquele. Então, está faltando corrigir lá na minha fórmula de Rodrigues, que ali é mais Z2. Depois do menos 1 elevado a n. Então, eu tenho essa equação, essa integral para fazer. Então, vamos ver como fazer essa integral. Então, essa integral, em primeira parte, ela é fácil de fazer. Então, o que é que ele vai fazer? Note que eu tenho aquele termo de derivada e eu tenho um Hn. Então, eu vou fazer isso aí, uma integral por parte, n vezes. N vezes. Quando você fizer essa integral n vezes, e sabendo que nas fronteiras, em z maior que menos infinito, a exponencial do menos z2 vai a zero, você vai fazendo isso n vezes, você chega a essa equação que está aí. Certo? Então, saiu daquela equação para cá, quando você faz n, né, integrais por partes sucessivas. E vai aparecer isso. Então, aquele menos 1 elevado a n vai ter exatamente isso, vai cancelar, vai ficar menos 1 elevado a 2n, aquele menos 1n sumir. Então, eu tenho essa integral para fazer. Como é que eu vou fazer essa integral? Bom, fazer essa integral, agora ela vai ser um pouco mais fácil. Mais uma vez, minha fórmula de Rodrigues está faltando mais Z2. Ali, né, menos Z2. Então, se eu pegar aquela fórmula de Rodrigues, né, e eu posso encontrar uma função que é exatamente isso. Se você derivar ela,
o meu H1 de Z vai ser um polinômio dessa ordem que está aí. Ó. Primeira ordem dele é 2e elevado a n. Depois vai diminuindo. E o que eu quero fazer é a derivada do meu Hn, certo? A derivada Hn, n vezes. Derivar n vezes. Então, note que todos os termos de potência menor do que n vai dar zero, porque eu vou derivar isso n vezes, sendo que ali a potência é até n menos 2. Então, todos esses termos que eu vou derivar n vezes vai dar zero. Então, só que eu vou derivar é 2e elevado a n. Então, derivo uma, derivo duas, derivo n vezes. Se eu fizer isso, certamente isso é um cálculo matemático, se aquele termo dá 2 elevado a n, n fatorial. Então, portanto, agora eu pego isso e substituo lá na minha derivada. Agora ele fica uma constante. Ela fica uma constante. Sai fora da integral, a exponencial de Z2 é raiz de π, portanto, encontramos a constante de normalização. Com isso, a gente fez tudo o que a gente precisou, encontramos os altos valores, as autofunções totalmente normalizadas, e temos que são os polinômios de Hermite gerando. Também corrigindo isso, aí é um mais E2. Mais E2, certo? É um mais E2 na minha exponencial inicial. E com isso eu gero todos os polinômios de Hermite, eu sei tudo sobre a minha, sobre o meu problema do oscilador harmônico. Então, isso é o problema do oscilador harmônico, e aí está as autofunções e os altos valores. Quando a gente resolver no capítulo 8, segunda quantização, essa fórmula de Rodrigues vai surgir com uma facilidade. Os altos valores nem se fala. E essas autofunções também vai ser muito fácil de deduzir. Certo? Então, tudo que a gente fez, essa complicação, a gente vai resolver esse problema usando métodos algébricos. Esse método algébrico é a segunda quantização. E vamos encontrar os mesmos resultados. Então, também a gente pode encontrar em função de onda e vai encontrar as mesmas funções de onda feitas no formalismo usando equações de Schrödinger. Certo? Mas isso vai ficar posterior. Então, aqui eu vou mostrar aqui alguns comportamentos oscilatórios. Então, você tem o meu potencial, né? E do lado esquerdo você tem as funções de onda e os níveis de energia, n igual a 0, 1, 2, 3, e sucessivamente. E do lado direito você tem a densidade e probabilidade, né? Que é o modo da função de onda, ao quadrado. Né? Aí você observa uma coisa aqui no gráfico, é que essas regiões que está fora da minha parábola é a região que a gente chama classicamente proibida. O que é região proibida, classicamente proibida? É que a sua energia, a sua energia cinética, a sua energia que está aqui, é menor do que o seu potencial. Se você estiver nessa região aqui, pensando classicamente. Se a energia é menor do que a sua energia potencial, a energia cinética vai dar negativa. Se a energia cinética dá negativa, o que é que vai ocorrer? Você vai ter velocidade imaginária. Então, a gente chama essa região classicamente proibida. Então, na mecânica clássica, essa região não é permitida. Mas a mecânica quântica, a função de onda, ela vai decaindo. Então, quanticamente, a partícula pode se encontrar na região classicamente proibida. Então, ela pode exatamente se encontrar. Né? Bom, se eu aumentar o número de n, note que o número de n, então aqui é para n igual a 0, 1, 2, assim sucessivamente, você começa a observar que essa função começa a oscilar muito. Então, se eu pegar um valor de n bem grande, por exemplo, n igual a 15, e você puder traçar a densidade de probabilidade quântica e a densidade de probabilidade clássica. A densidade de probabilidade clássica eu uso, né, que já foi calculado, tem lá um exemplo, que é o exemplo 4.5, né, tá lá, é dado por isso aí. Onde A é a amplitude, né, do meu oscilador, que ele vai de menos A. Então tá aí. E agora eu tenho a minha função de onda, a mecânica quântica, essa densidade de probabilidade. Ela oscila e depois decai. Então, na mecânica clássica, esse gráfico que é assíntota, com as duas assíntotas entre A e menos A, e na quântica ela tem exatamente esse comportamento. Então, note que o N, à medida que vai aumentando, essa região, né, vai começando a diminuir. De tal forma que, quando N tende ao infinito, em média, essa distribuição de probabilidade vai tender para distribuição clássica. Certo? Então, esse nosso problema do oscilador. Então, aqui eu vou fazer um exemplo, só para a gente terminar. É o exemplo calcular, né? Qual é a probabilidade de encontrar partícula
na região classicamente proibida. Então, a partícula está no estado fundamental. Então, a nossa função de onda é essa aí. Portanto, a densidade de probabilidade é calculada, é lá da nossa função de onda que a gente acabou. Certo? Como é a energia do estado fundamental, meu E é igual a zero, que é H ômega sobre 2. Certo? Que, por sua vez, isso é M ômega ao quadrado sobre 2A2, que é a amplitude da minha oscilação. Então, o meu A é o próprio X0. Certo? Como eu quero calcular qual é a probabilidade de encontrar a partícula na região proibida, que é x maior do que x0 e x menor do que x0, por simetria, a integral para x maior que x0 é igual para a integral para x menor que x0. Portanto, fica 2 vezes a integral de x0 até infinito. Aí pega a minha distribuição de probabilidade e substitua aí. Certo? Então, é uma integral não analítica. Né? Aí eu posso pegar, fazer uma mudança de variável, onde tem x, eu chamo x0 vezes o x, aí cancela aquele x0, aí você vai ficar com essa distribuição de probabilidade 1 menos a função que a gente chama a função erro. Essa função erro se calcula numericamente, para a função erro 1, eu boto isso aí, faço essa integral, dá 0,42. Quando eu substituo lá, eu tenho a probabilidade. Então, essa é a probabilidade de encontrar a partícula na região ou nas regiões classicamente proibidas. Se eu quiser calcular na região na outra, então certamente uma vai ser 8% e a outra é 8% na outra região. Certo? Então, com isso, a gente termina o nosso capítulo 4, né? O capítulo 4, né? Que é a parte do oscilador harmônico. Tópicos a mais de oscilador harmônico, só no capítulo 8, que então só em quântica 2, certo? Né? Então a gente não vai ver mais nada sobre o oscilador, a não ser fazer aplicações. Então as aplicações, ela sempre vai ter que estar acompanhada de coisas simples, que eu dou a minha função de onda, tem que dar a função de onda. Né? Então, dou a função de onda e faço perguntas. E essas perguntas, muitas já foram respondidas, quer calcular probabilidade, expandir funções de onda. Essas perguntas a gente já trabalhou muito no capítulo 3 e pode agora ser generalizado e aplicado para problemas específicos. Esse problema específico do oscilador harmônico, partícula numa caixa finita, no partícula na caixa infinita, e qualquer problema que tenha estados ligados. Certo? Estado ligado. Se você pegasse o meu potencial e no lugar de colocar que a constante K fosse negativa, você não ia ter estado ligado. Você não ia ter estado ligado, portanto, não ia ter quantização de energia, porque você ia ter um ponto de máximo. Portanto, você não tem estado de quantização de energia para a nossa partícula. O que você poderia estudar era problema de espalhamento e tunelamento através de barreira. E esse procedimento também é possível fazer em problemas específicos. Então, com isso, a gente termina o nosso capítulo 4